Boa noite, sejam muito Olá, bem-vindas. boa noite. Obrigada por estarem aqui conosco, né? Uhum. Nessa live especial sobre o luto pet. Eu sou a Sandra e essa live Papo Animal, e hoje dedicamos este momento, né, a todos aqueles que perderam o seu amado pet, e em particular gostaríamos de homenagear a adorável e linda Mora, que agora brilha como uma Uhum. estrela no céu, e sua presença trouxe amor e alegria às nossas vidas, e sua falta será sentida para sempre. E que sua memória nos inspire a valorizar ainda mais o tempo que temos, que é muito curto, né, com os nossos amados pets. Para quem Obrigada. não sabe, né, a Mora, né, era a netinha aí da Mônica, e assim, muito querida, a gente amava demais a Maura e agora está em nossos corações para sempre. Obrigada pelo carinho, Sônia. Vamos, imagina, né, recebam com muito carinho as nossas convidadas, né? A Mônica, a Natália, vocês já, né, Olá. muitos já conhecem, né? A Ana Paula, Oi, a boa psicóloga, noite. né? A primeira vez aqui conosco, né, Ana? Muito obrigada, querida. Prazer, satisfação. Prazer é meu. Ah, que alegria. Se apresente para a gente, né, para as pessoas aí te conhecerem um pouco mais. Eu sou a Ana Paula, psicóloga, trabalho com psicologia hospitalar e cuidados paliativos, que são aqueles cuidados que nós, né, prestamos a pessoas que têm um diagnóstico e que fatalmente, né, elas estão ali se preparando para o momento de passagem, o momento de morte. Então, a equipe multidisciplinar acaba fazendo um apoio e um acolhimento, assim, para que esses últimos, né, momentos sejam mais humanizados e tem todo um suporte familiar também. Bacana. Tema de pets também. Fala aí um pouquinho sobre eles. Que pets você tem, Sobre Ana? pets, eu tenho 3 pets, sou mãe de 3, um cachorrinho e 2 gatinhas. A Amorinha e a Baby são as gatas, a Amora tem 8 anos e a Baby, comigo, ela tem 12. Porque quando eu peguei, né, eu adotei, ela parecia já aparentar ter 1 ano e meio, 1 ano, né? E tem o Bob. O Bob vai fazer 5 aninhos. Ah, o bebezinho. Cachorro. É um bebezinho. É um menino bagunceiro, tá aqui fazendo bagunça. Ana, o que é o luto pet e como ele difere do luto por humanos? Explica aí pra gente. Luto pet, né? Então, assim, ó, porque luto é todo processo de perda, né? Você, toda vez que existe uma relação de afeto, né, de amor, perante essa perda, né, você acaba tendo sintomas, você passa por um momento, né? O luto, ele é normal, ele é natural de toda perda, né? Então, há de ter momentos de tristeza. Aliás, o luto até às vezes e muitas vezes ele acaba refletindo também no fisiológico, no corpo da gente, né? Na nossa biologia, com insônia, momentos depressivos, taquicardia, ou sono excessivo, apatia, falta de apetite, né? É comum passar por esse momento, porque é um momento de perda, né? É um momento que você está assimilando ali a tua perda. E não há uma diferença assim do luto pet, do luto humano, no sentido sentimental, no sentido emocional. O que existe é uma diferença social, né? Eu sempre falo assim, o luto pet, ele não é reconhecido. Quando a gente perde um ente querido, pessoa, né, um ser humano, é normal que você tenha um suporte ali, que você
né, as pessoas elas reconheçam esse luto. Então, quando você chega ali para desabafar, as pessoas dão pêsames, condolências, sinto muito, elas te acolhem, né? E, infelizmente, no luto pet, nem sempre a gente tem essa acolhida, né? O luto pet, às vezes, ele é muito solitário. Você não vê ali um suporte, né? Você não sente um respeito, um suporte, um apoio, né? Ah, é só um bichinho. Ah, poxa, você compra outro, adota outro. Tudo isso por causa de um cachorro ou de um gatinho, né? Então, às vezes as pessoas vêm conversar e a gente sente isso, esse desamparo, né? É um luto assim que ele às vezes não é, não, você não tem um suporte, né? Como nós temos a sociedade, né? A cultura dá o luto pelo ser humano. Ana, até mesmo no trabalho, né? O pet Isso. morreu e no outro dia você tem que ir. Se você, né, perder um dia, não. Sim, né? Ninguém vai abonar, né, o dia, né? É muito difícil, acho que nem existe, né? Você justificar uma falta, a não ser que seja uma empresa assim muito, mas é muito difícil, né? E pessoas assim, elas engolem, né? Porque eu já conheci pessoas assim que você vê que a pessoa está muito triste ou muito reservada e você vai conversando, e a pessoa fala, não é nada, até o momento que ela fala assim, sabe, não é querendo, eu sei que o mundo tem tanto problema, não sei o que, mas eu estou muito triste porque eu enterrei meu cachorro hoje. Então, às vezes a gente até acaba não falando sobre isso porque se sente até constrangido devido a falta de empatia, a falta de acolhimento, né? Então, pessoas até ficam com aquilo aqui, assim, porque, olha, né, falar sobre isso, sei lá, tem tanta gente aí morrendo, né, as pessoas pensam assim, infelizmente, né? E acabam até engolindo, guardando para si. Por isso que eu falo, né? Sempre, às vezes, não sempre, né? Mas geralmente é um momento muito solitário. Exato. Ana, o luto pet, ele pode ser uma jornada emocionalmente, né, desafiadora. Mas entender as fases típicas desse processo tão doloroso, né, pode ajudar a nos orientar enquanto buscamos cura e consolo, né? Quais as fases típicas do luto pet? Então, existe assim, né? Hoje em dia tem Google, tem, né? Hoje em dia as informações estão aí no YouTube, no TikTok, sei lá. E é muito comum uma ideia que foi divulgada, assim, um conceito muito válido, mas que já está ficando muito ultrapassado de fases do luto, né? Tem uma autora que escreveu um livro chamado Sobre Morte ou Morrer, né? Então ela coloca lá que o luto tem que ter 5 fases, né? E que seria lá a fase de negação, a fase de raiva, de barganha, de depressão e aceitação. Então, às vezes as pessoas, elas, né, começam a ler e falam assim, poxa, em que fase que eu tô? Será que eu tô no momento certo? Será que eu tô passando, né? Em qual momento? E há um equívoco, assim, isso está mudando muito, até porque esse livro, ele é um... Quando a autora fez esses momentos do luto, essas fases, ali ela estava pensando, né, e algo que fala sobre pessoas que tiveram um diagnóstico de morte. Então seria ali não pessoas enlutadas, mas pessoas que irão morrer, né? E isso acabou sendo difundido de maneira bem, acabou sendo, como eu posso dizer, mexido, né? Acabou sendo passou por, como é que fala, gente, a palavra que eu estou com fome, eu consigo raciocinar. Começou a ter, né, meio, assim, Deturpado. mudado, né? Oi? Deturpado.
Deturpado, isso, obrigado. Deturpado, tá certo. Isso mesmo. Porque aí essas fases não são mais usadas para o luto. O que se trabalha hoje em dia sobre luto seria assim, que as pessoas que estão enlutadas, elas alternam entre o contato com aquele luto e o contato com a vida cotidiana. O que não pode é quando a pessoa, ou ela está no polo do luto, ou ela vive aquilo, ela, né? Ou congelada ali na vida cotidiana. Então, assim, digamos assim, a pessoa teve uma perda, ela perdeu um animalzinho. Ela não entra em contato com aquilo, ela só pensa em trabalhar, estudar e fazer qualquer uma outra coisa, ela não quer falar sobre aquilo, ela pega tudo que é daquele bichinho e joga fora, e ela não quer saber, ela não quer todas as fotos, não quero ver, ou uma pessoa que ela não consegue trabalhar mais, ela não consegue ver, mas, né, produção na vida, porque ela fica muito focada em lembranças, em chorar, né, em depressão. É uma pessoa que ela se recolhe muito e fica muito fixada naquele momento da perda. E quais são algumas estratégias eficazes para lidar com a perda de um animalzinho de estimação? Então, como estratégias ali para lidar com a perda? Então, cada pessoa vai passar por o luto de uma maneira, porque, né, somos seres humanos com formação diferente, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, valores diferentes, né? E personalidades diferentes. Então, assim, não tem um tempo. Eu sempre falo assim, olha, não tem tempo. Não dá para mensurar, né? Mas existem estratégias assim. Vai depender de cada um. Mas eu acho muito legal quando ali no momento se tem você faz uma cerimônia de despedida, né? Eu não sei se para quem tem criança, né? Explica para a criança também, porque às vezes a mãezinha, né, por amor e por proteger, tem muito aquela história, virou uma estrelinha, né? E quando você fala que virou uma estrelinha, é bonitinho tudo, mas às vezes a criança ela já tem entendimento para aquilo, então seria bom explicar, olha, não virou estrelinha, né? Pode ter falado assim, olha, o amor que a gente sentia vai ser como o brilho de uma estrela que vai durar para sempre, ele vai estar sempre nos nossos corações, mas é importante que se explique, né? Olha, aconteceu, é uma morte, você explica sobre morte, tudo, para que a criança aprenda também, né? Elaborar luto, entende? A perda de um pet pode ter um impacto profundo, né, nas nossas vidas. E quando perdemos um animal de estimação, não estamos apenas perdendo um companheiro, mas também um membro da nossa família, né? Como essa perda, ela pode afetar emocionalmente não apenas a pessoa, mas também toda a família. E como podemos apoiar uns aos outros durante esse período tão difícil, que é o luto. Boa. Então, hoje em dia, né, os bichinhos da gente, eles, há muitos anos atrás, né, principalmente assim, cachorro, né, era mais o cão de guarda que ficava no quintal, né, era aquele que protegia a casa, né, hoje em dia eles estão dentro de casa, né, eles são nossos filhos, né, nossos companheirinhos, então assim, um cachorrinho, um gatinho, ele é um membro da família, ele está sempre inserido ali nos nossos planos, né. Eu conheço famílias que, depois que tiveram um cachorro, o cachorro uniu todo mundo ali, ele serve como suporte emocional, então vai depender de cada caso, né? Porque tem cachorro que é um suporte emocional da família, né? Nossa, quem aqui que quando vai viajar não pensa, será que o hotel lá é pet friendly, né? Será que, né, a primeira coisa que pensa, né? Onde eu vou? Tem gente que nem viaja, eu conheço pessoas, minha mãe não viaja. Minha mãe, olha, vive para os gatos. Eu falo, mãe, né? Então, a gente vai viajar, pensa neles, né? Tem uma rotina, pensa neles também, né? E aí também vem aquela rotina que eu falo também que é muito importante. Quando o animal ele passa a ser
aquela pessoa ela cuida de um animal que está deficiente ou está com uma doença terminal. Então, a razão de ver daquela pessoa, a atividade dela passa a ser cuidar daquele bicho. Quando a gente vê que tem a perda do animalzinho, é como se ela perdesse também a identidade dela, perdesse algo que ela fazia ali no dia a dia. Então vai depender para cada família, né? Porque eu falo assim, que a família ela vai acabar desenvolvendo mecanismos próprios mesmo de como uns vão dando o mesmo suporte para os outros, é que eu falo sempre, né? Se tem criança, explicar para o filho o que está acontecendo, né? Porque é um processo, tem que passar por ele, né? É o sofrimento, é doloroso, né? Mas é uma quebra dessa rotina, né? Quando a gente perde o bichinho, a gente tem a perda ali da rotina, a perda você perde um ente querido, você perde um alguém, um serzinho que fazia parte, né, do grupo familiar. Mônica, fala um pouquinho aí pra gente como é que vocês estão lidando com a perda da Mora e como é que está sendo esse processo tão doloroso para vocês. Pois é, como assim, quem acompanha a gente sabe, a Amora ela já tinha problemas pulmonares há bastante tempo. E ela teve uma crise muito forte no início desse ano, ficou internada. Aí a gente começou internado o tempo todo na clínica, depois a gente trazia para casa para tomar medicação, voltava 3 vezes por dia. E ela melhorou muito, foram 10 dias, um tratamento caríssimo, mas ela ficou muito bem. Ela passou 2 semanas bem em casa. Um belo dia ela teve uma recaída forte e nós conseguimos uma consulta com o pneumologista. Porque a gente entrei em contato com a veterinária que atendeu e falou assim, olha, agora seria bom ela consultar com o pneumo, porque a gente já deu os cuidados emergenciais, mas agora é bom fazer um tratamento com o pneumologista. Aí nós conseguimos a consulta para o dia seguinte. Então eu tenho um vídeo dela nesse dia que ela começou a passar mal, que ela tá pulando até na cama, assim, toda bonitinha, fofa. E aí no dia seguinte a gente levou no pneumo, ele deu o diagnóstico, pediu uma série de exames, ainda falou assim, olha, não façam logo, deixa eu dar uma melhoradinha, porque esses exames são um pouco invasivos. Vai ter que anestesiar e tal. Porque o cachorro não deixa, né, fazer alguns exames que ele queria. Aí ele deu medicação para usar em casa e a gente começou a usar em casa inalação, mais coisas assim mais naturais, tomava também, mas mais inalação e tem aquele que botava, um que botava no nariz, outro na boquinha para ela inalar. E eu estava de férias nessa época, eu consegui ficar com ela o tempo todo e não deu 24 horas, ela faleceu aqui em casa, na cama, junto com a gente. De repente ela começou a ficar com a língua roxa. Aí eu liguei para a veterinária e falou assim, língua roxa não é bom, traz aqui. Aí a gente se arrumou, doido para sair, e ela já chegou sem vida, e não é longe a clínica. Já chegou sem vida na clínica, ela deu o último suspiro com a gente no carro. Então, assim, a gente estava cuidando, e a gente estava 2 semanas com ela aqui melhor. A gente imaginou assim, passou por essa, né? Ela vai sair dessa. Estava melhorando, estava comendo, estava brincando. Então, assim, você não espera. Não é aquela coisa que a Natália estava comentando, que você cuida do bichinho um tempão, você está vendo, ele está piorando. Ela teve essa fase que ela piorou, e depois ela melhorou e ficou 2 semanas bem. A luz de Deus, assim, veio sobre ela e ela começou a ficar muito bem, interagindo, comendo, brincando. E em 2 dias, o estado dela mudou radicalmente. Aí, nós ficamos muito abalados. A minha filha, inclusive, teve um luto tão forte que foi diagnosticado como depressão. Estado depressivo. Ela ficou 2 meses sem conseguir trabalhar por conta disso. Agora, recentemente que ela voltou ao trabalho. E a minha filha, que cuidava mais, eu dormia com ela quase 10 anos, gente. É muito triste. E tem essa coisa mesmo que você falou, Ana Paula. No trabalho, as pessoas, assim, minimizam, aquela assim, pô, você tá assim por causa de um cachorro, sabe? Aí, o psiquiatra não, o psiquiatra foi super gente boa, viu exatamente dessa forma, não é um luto que você tá passando, você não tá com depressão,
O primeiro psiquiatra achou que era um estado depressivo. O segundo, que nos atendeu numa clínica, eu cheguei a levá-la para uma clínica especializada, e ele falou assim, não, o que ela está passando é por um luto. Ela tem um sentimento de luto que ela está muito angustiada, muito triste por isso, e isso não está fazendo ela melhorar. E assim, a gente não vê esse acolhimento fácil. Você vê que nem o profissional, um dos profissionais minimizou, e o outro não. O que está tratando dela agora, inclusive, nós trocamos, né, de psiquiatra, lógico, numa dessa. Aí ele sim, ele deu um acolhimento, e aí, com medicação e tal, ela foi saindo daquela crise, mas é muito difícil, porque você convive com o animalzinho dia e noite. Ela dormia com a cachorra na cama. A primeira coisinha que ela via de manhã, a última que ela via antes de dormir. Então, por mais que você saia, e a Ana também trabalhou muito tempo em home office, ficava muito tempo com elas, né? Ela ainda faz um pouco de home office e trabalha alguns dias fora e outros em casa. Então, assim, o contato era muito direto. Aí, uma coisa que nós fizemos, também estava até anotando quando você estava falando, uma coisa que nós fizemos, e que uma amiga que recomendou que foi muito bom, a gente fez a cremação. Eu não fui pessoalmente, a gente recebeu o vídeo. Antes disso, perdão, deixa eu falar na cronologia certa. No dia que a gente levou à clínica e chegamos lá, eles fizeram as manobras possíveis, mas aí a veterinária veio conversar, falou, olha, não teve jeito. E aí, lá eu já me desfiz dela. Nós tínhamos pessoas muito religiosas, aí eu fiz uma oração bem forte, assim, com o corpinho dela. A gente vai para uma sala, eles deixam numa salinha, ela fica deitadinha numa caminha, eles colocam um cobertorzinho branco, então fica uma coisa assim, bem humanizada, né? Aí parecia que estava dormindo. E aí eu fiz uma oração bem forte com as meninas, as duas, né? As minhas duas filhas. Fizemos a oração bem forte, tudo, mas mesmo assim as meninas estavam desesperadas. E aí nós decidimos pela cremação individual para poder trazer as cinzas para casa. A gente ainda não decidiu o que vai fazer com as cinzas. Elas estão no meu. A gente tem um altar aqui em casa. E eu tenho São Francisco, tenho algumas Nossa Senhora, né, que são abençoadas, que eu oro diariamente. E a caixinha dela tá lá. A gente deixou o São Francisco assim do ladinho, então a gente ora ali. Aí quando eu acendo vela para Nossa Senhora, ela tá recebendo também. A gente sempre ora, agradecendo a Deus o tempo que ela esteve com a gente. Aí, assim, já sonhei com ela algumas vezes. Às vezes os sonhos trazem alegria, às vezes os sonhos trazem tristeza. Primeira vez que eu sonhei com ela, foi logo assim que ela faleceu, eu sonhei com ela bem bonita. Ela olhava para mim assim, com um laçarote amarelo. Até postei um aí disso, um laçarote amarelo, assim, no pescoço, que ela nunca teve. Então, era como se fosse assim, uma coisa que eu nunca tinha visto. Ela daquele jeito, ela estava bem bonita, assim. Eu quero imaginar que ela estava bem, né? Que ela estava me mostrando que ela estava bem. E outras vezes eu sonhei, por exemplo, sonhei agora nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Essa tragédia do Rio Grande do Sul tá me fazendo, assim, imaginar o sofrimento tão grande que as pessoas estão passando lá. E isso está reforçando o meu sofrimento também. Aí eu fico pensando nela. Teve um dia que eu sonhei que a gente estava num barco na água, tipo como se eu estivesse lá no Rio Grande do Sul mesmo. E que eu pegava na água e puxava, assim, um cachorrinho, e era a Amora, pequenininha. Então, assim, eu não estou conseguindo ainda me desvencilhar dessa perda. Então, todo momento eu quero salvar, como se ela tivesse que voltar. E isso que eu ia perguntar aqui para as duas psicólogas, já me aconselharam a ter um outro cachorrinho. Eu tenho a Barbie, né? A Barbie, mas é diferente, né? Primeiro porque a Barbie, ela não é aquele cachorrinho que você põe no colo. E a Barbie é um Golden Retriever de mais de 50 quilos. Então ela é o cachorro que fica no chão. Ela fica dentro de casa, dorme no quarto também com a Ana, mas não é aquele cachorrinho que você fica assim, trata igual um bebezinho, como era a Amora. A Amora era aquele cachorrinho que você podia botar uma roupinha nela. Ela gostava de tirar foto. Aí eu fazia as coisinhas nela, brincava com ela, conversava com ela, pegava ela bem de pertinho, assim, o que você quer agora? Eu conversava olhando no olhinho dela. Então, assim, só não falava
português, porque ela falava na língua dela, né? Então era um ser muito iluminado. Inclusive eu também já recebi uma orientação de uma pessoa muito espiritualizada, que disse que os animais eles vêm para cuidar da gente, muitas vezes eles absorvem alguma coisa de ruim que poderia acontecer com qualquer um de nós, e que a missão deles é até absorver isso mesmo. Então eu tenho pesquisado muito, muito mesmo. Como eu falei, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não tenho o mínimo preconceito de religião, não. Tenho visto coisas de várias religiões sobre o falecimento dos animais, para onde eles vão depois, que eu acho que a gente passa, não sei se isso é uma fase normal de uma pessoa que perde alguém, começar a buscar conhecimento sobre isso. Mas eu estou fazendo isso, olhando, tentando ler tudo sobre esse assunto. Aí eu ouvi falar isso, né, que muitas vezes o animal ele absorve alguma coisa e traz para ele para defender. Então ele está ali defendendo a família dele. Então, por isso mesmo que eu agradeço todos os dias a vida dela, porque se ela teve essa missão, ela cumpriu. Então, é um animal de muita luz, né? Um ser de muita luz. E o que a gente está pensando? Assim, não sei se eu vou ter outro pet igual ou não, a ela pequenininho, assim. Meu marido nem quer, não arruma outro cachorro, não, você vai viver chorando aí. Tem tão essa coisa, né? né, Mônica? Não, ele tem essa coisa. Você não sofre muito. Meu pai me falou assim, sofre muito, meu filho, sofre muito. Mas o animal te dá felicidade, alegria 10 anos. O único dia que você fica triste é o dia que ele morre. Mas, mesmo assim, tem essas pessoas que falam assim, poxa, na hora que você perde o pet, sofre tanto. Mas e os anos? Sempre tem alguém que fala isso, né? E os anos eu quero de aproveitar, Mônica, que a gente teve, né? Isso que importa. Sua dúvida, E é por isso que fazer uma pergunta aí para a doutora Ana. Sim? Uhum. Desculpa, Mônica. Pode concluir. Eu só queria dizer sobre sua dúvida, não é? Pegar um novo pet, né? Quero aproveitar e fazer a pergunta aqui para Ana. Quando enfrentamos a perda de um pet, né? Pode ser difícil saber se estamos prontos para abrir nossos corações para outro animalzinho de estimação, né? Eu quero saber quais os sinais que podemos estar, né, emocionalmente preparados, né, para adotar um novo animalzinho, né, se estamos prontos, né, para recomeçar, né, emocionalmente com um novo pet. Ela estava falando, eu estava lembrando essa decisão com sabedoria, não é? Porque não é simplesmente, vou pegar outro pet, né? Tem que saber se realmente é o momento certo, né? E tomar uma decisão com sabedoria, né? E responsabilidade também. Que é uma outra vida, né? Porque... A gente vai se responsabilizar por essa outra vida, né? É mais uma vidinha, né? Muitos, como ela falou, muitos tutores, muitas pessoas que perdem os animaizinhos, eles falam assim, não vou pegar outro, né? Como ela mesmo falou, sofrer tudo de novo, né? Poxa, eu conheço pessoas assim que... o animal teve uma morte depois, assim, de, sei lá, 2, 3 anos de tratamento, só imagine uma rotina que todo dia você acordava, dava soro, dava remédio, daqui a pouco dava ração na seringa, depois soro, depois tinha todo aquilo ali por 2, 3 anos. Eu não quero mais passar por isso. Ou, né, foi uma morte mais trágica, enfim. E as pessoas falam, não estou a fim de passar por isso de novo. E em muitos casos, eu sempre falo que cada um tem o seu tempo, e quem está assim, num luto muito agudo, não pensa em botar outro animal no lugar. Porque ainda é um momento de estar sofrendo, né? Quando a gente abre o coração para dar esse amor de novo, né? Porque eu sempre falo assim, é um momento que você vai saber, você fala assim, você vai saber a hora certa de quando vai estar pronto, né? Porque quando essa dor passou, né? Não passou, mas ela amenizou a tal ponto de você poder abrir o seu coração e pensar, poxa, como ela falou, esse amor é tão bom, poxa, essa sensação é tão incrível, que eu quero sentir isso de novo,
Acho que esse é o momento. E sempre lembrar que não vai ter outra Amorinha, né? Não vai ter, sei lá, um tempo atrás eu perdi uma gatinha, um gatinho, não vai ter outro Renatinho, não vai ter, enfim, outro. Nunca num animal vai ser igual àquele, né? Muitas pessoas às vezes pensam assim, eu quero um igual, e, né, eles têm personalidades diferentes, né? São seres diferentes, né? E isso é muito gostoso quando a gente pega um outro animalzinho e também descobre características novas naquele, né? Descobre afinidade diferente, né? E eu já vi pessoas até que sentiram culpa, assim, que, né? Tava no momento que falou assim, eu conheço uma pessoa que no momento ali terapêutico ela escreveu uma carta, a gente conversou e ela escreveu uma carta para a cachorrinha dela, como se estivesse pedindo desculpas, justificando por ela estar pegando uma outra cachorrinha. Então, assim, a mamãe sempre vai te chamar, você tem um lugar no meu coração, alguma coisa desse tipo, né? Mas a mamãe precisa amar de novo, né? Então, ela teve ali ela conseguiu botar para fora aquela culpa, né? Que, entre aspas, assim, aquele sentimento que ela estava ali no momento, porque ela estava incomodada, sabe? Natália, a Natália, minha amiga querida, que me apresentou, a Ana Paula, vocês estudaram juntas, não é? Sim. Fez essa Estudamos ponte juntos. aí, não é? Que legal. Fico muito feliz. Natália, você passou por múltiplos lutos, né, de alguns dos seus pets. Existiram semelhanças ou diferenças significativas em como você processou o luto em cada um deles? Não tem como falar semelhanças, porque cada um teve, assim, acho que foi muito diferente um do outro. É uma coisa que, assim, eu comecei a já ter esse processo de luto muito jovem, porque desde quando eu nasci, minha família já adotava animais, né? Então, meu primeiro luto foi muito, muito jovem, já era criança. Aí meus pais sempre falaram a verdade para mim sobre a morte. Não escutei a história da estrelinha, né? Então, conforme assim eu fui vivendo diversos lutos, não que vai ficando mais fácil, porque cada vínculo tem a sua característica única, né? Cada animal tem sua história, né? E fora que assim não é só o animal também escolhe a gente, né? Então é uma parceria, né? É uma coisa mútua. Então tem animais que eu sofri mais atualmente do que animais de quando eu era adolescente, por exemplo. Não que é falta de amor, mas por quê? Porque eram mais apegar uma cachorrinha minha, que foi praticamente minha primeira adoção, assim, era mais apegada à minha mãe, né? A minha segunda adoção, ela ficou mais apegada a mim. Então, assim, são coisas que vão acontecendo. Os animais sempre acontecem na minha vida, né? Eles aparecem, de repente entram na minha casa. Eu nunca pensei nessa coisa de substituir, mas eu tenho certeza que isso nunca vai substituir, porque cada um é um. E eu tenho a lembrança de cada um, desde do meu primeiro bichinho lá, quando era criança, né, meu primeiro passarinho, minha mãe gostava muito de passarinho. Então, e com o tempo, o que aconteceu? Com o tempo, com os atendimentos que eu também realizei com pessoas enlutadas, não tenho a especialização da Ana, não é minha área, mas acabei atendendo enlutados também, né? Foi que, assim, a gente tem muito que aproveitar o nosso dia de hoje, né? E não ficar criando expectativa para amanhã. Jamais, nunca. Porque as coisas, elas mudam, assim, de uma forma muito rápida. E não é só a morte, sabe? Não é ter só o medo da morte, o medo do adoecimento. Porque a doença, ela chega. E muitas vezes a gente vence a doença. Às vezes não. Né? Mas tantas coisas que mudam a nossa vida.
Então, eu acho muito importante a gente ter, para mim, né? É muito importante, foi muito importante, ter essa ideia de viver o hoje. Uhum. Então, é a forma que eu lido com esse... Porque realmente foram diversos lutos, né? Muitos lutos. Ana, quando é que a pessoa deve considerar procurar ajuda para lidar com o luto pet? Sim, então, né, a gente conversou sobre um pouquinho sobre isso. Então, quando você congela no luto, né, aquele momento que, né, nós estávamos falando aqui, que assim, ou a pessoa não quer entrar em contato, ela está super alheia a tudo isso, ela começa a ter um modo de vida como se não tivesse acontecido, ela está em profunda negação, você vê que a pessoa está trabalhando demais, ou está comendo demais, ela está elaborando aquilo de uma maneira diferente, né? Ou quando ela está vivendo esse luto de tal forma que ela vai ali para o extremo da depressão, a falta de apetite, enfim, começa a ter crises de ansiedade, né? Porque ela já não está mais conseguindo ter um rendimento na sua vida cotidiana, né? Porque o certo é a gente alternar entre um polo e outro, né? Entre um lado e outro. Então, assim, perdi meu animalzinho, mas eu sei que amanhã eu tenho que trabalhar. Felizmente, né? Você tem que trabalhar. Você tem filho, né? Quem tem filho para cuidar, tem os outros animais para cuidar, né? Tem uma vida e você sempre volta para aquele luto porque você está sempre lembrando, você sente saudade, né? Você quer voltar. E erradamente, né? Agora, assim, quando acontece de a pessoa passar o dia chorando, ou vendo fotinho, ou não sei, não tem vontade de levantar, perde o gosto, né, pelas coisas, aí já é o momento de procurar um apoio profissional ou um grupo de acolhimento, graças a Deus. Olha, cara, ultimamente, assim, o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul está machucando o Brasil inteiro, mesmo uma coisa assim que eu tiro, assim, entre aspas, assim, muitas aspas de positivo disso é a sensibilidade que as pessoas estão tendo com os animais, sabe? Com os enlutados, o pessoal está disponibilizando número de telefone, chat, para que essas pessoas tenham um acolhimento por perda de animal. Eu falo assim, você estava conversando aqui até com meu esposo, cara, quando é que isso iria acontecer? Há 10 anos atrás que fosse, né? Então, é sempre bom ter um suporte também, né, de pessoas que a gente e que também amam, que tem esse respeito e esse amor, esse vínculo com os animaizinhos, né? Porque só quem sabe, quem sente, quem teve a oportunidade e o privilégio de amar um bichinho, que sabe o que é perder um bichinho, né? Eu sempre falo assim, que amar, né? O amor, ele, às vezes ele dói, né? O apego, né? Às vezes, quando a gente perde, sempre, né? Não às vezes, mas a gente acaba sofrendo muito. É uma consequência do amor. Mônica, você é uma pessoa querida, uma amiga maravilhosa, né? O perfil Barbie Amora, né? Pessoa assim gosta demais, é muito querido, né? O perfil dela. E você recebeu assim, como é que foi o apoio dos amigos virtuais, não é? Porque você tem muitos amigos. Foi, né? muito grande. Eu não consegui É nem muito bom responder porque aqui a gente conhece pessoas queridas, não é? Acolhedoras, solidárias. E o apoio foi grande, né, dos amigos? Foi muito grande. Eu não consegui nem responder as mensagens todas. Assim, naqueles dias eu não consegui responder e eu tô assim, não tô conseguindo nem trabalhar muito mais no Instagram, porque eu não sei, como eu falei, eu tô num momento muito triste, primeiro pela Amora,
E depois, por ver essa situação lá no Rio Grande do Sul, que eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas sofrendo. Aí, eu não tenho vontade de postar, por exemplo, uma gracinha da Barbie. Eu não tô nesse Uhum. momento, sabe, de mostrar uma Sim. gracinha. Agora, se já uma coisa assim, mais voltada para dar como eu posso dizer, um consolo para alguém, eu já me sinto forte para Uhum. fazer isso. Até porque quando a gente consola, a gente também é consolado, né? Então, Sim. eu ainda estou muito abalada pelo meu luto. Isso eu tenho certeza disso. E quando eu vejo outras pessoas sofrerem, eu fico imaginando, meu Deus, as pessoas estão sentindo o que eu sinto, e às vezes em escala muito maior, né? Porque luto por pessoas, luto por uma cidade inteira. E não só isso, né, gente? Uma devastação mesmo, muitos animais sofrendo, muitas pessoas sofrendo. Então, aí eu me sinto muito abalada. E aí, às vezes, eu falo um pouco da Amora. Eu estou começando a falar mais da Amora, eu já não estava falando muito. Mas aí eu estou começando a falar da Amora, por exemplo, hoje eu levei para doação algumas roupinhas dela, que eu não tinha doado Uhum. ainda, porque elas foram as últimas que ela usou e estavam lavadas, mas não estavam assim bem cheirosinhas, né? Aí eu falei, eu não vou mandar uma coisa, por mais que seja para cachorro, que não esteja muito higienizada, porque ela, Uhum. as últimas que ela usou. Aí eu pedi para a menina lavar de novo. Aí hoje eu levei. Aí até postei lá. Postei, inclusive, coloquei até uma fotinha da Amora, assim, dizendo que eram roupinhas dela. E agora eu tô me sentindo um pouquinho mais confortável de falar da Amora. Mas eu estava muito desconfortável de falar da Amora no meu Instagram. Não, assim, não sei se é aquela coisa assim, poxa, será que eu tô sendo. Será que se eu expressar a minha dor aqui, as pessoas vão achar que eu tô fazendo isso para, sei lá, tipo sensacionalismo, para as pessoas se afeiçoarem. Sabe aquela coisa assim, a pessoa tá forçando a barra, dizendo que tá sofrendo para ganhar Uhum. mais seguidor, entendeu? Aí eu não quis fazer isso. E eu não sei se isso me fez bem, porque eu não consegui externar tudo que eu sinto em relação à Amora. Eu não consegui nem responder todas as mensagens. Eu leio as mensagens e fico assim, meu Deus, dá vontade de responder a cada uma, porque eu respondo geralmente cada uma, eu não fico copiando mensagem, né? Aí eu fiz cada uma de um jeito e eu sei que eu vou sofrer muito quando eu começar a responder isso. E agora eu tô começando a postar alguma coisa da Amora. Eu não, assim, eu não sei se eu não quero forçar a barra para as pessoas verem assim, poxa, tá sofrendo pra caramba e tem essa mania de querer botar isso aqui e deixar a gente para baixo. Mas também eu tô sentindo que é momento de ser verdadeiro. Estamos sofrendo, né? Por exemplo, a Sandra me convidou inicialmente para essa live, eu pensei assim, gente, será que eu participo da live? Porque eu não tô muito legal. E se eu e se eu não ficar legal na hora da live, né? Mas ela insistiu tanto, eu falei assim, deixa eu mostrar a real, né? Não tô bem, não tô legal, tô aqui, tô disposta a falar dos meus sentimentos, tô com 2 psicólogas ouvindo, né? Então, esse é o momento de falar. Talvez esse seja o momento de falar. Tô me sentindo mais encorajada até, porque eu tenho dado muitas condolências para outras famílias. Uhum. Então, talvez seja a hora de eu falar do meu luto também, de uma maneira mais aberta, porque isso, de alguma maneira, pode ajudar alguém a sair desse sentimento triste que é. Porque, pelo que a Ana Paula falou, eu passei um pouco por essa coisa da negação, sabe? Negação assim, não, eu não vou ficar falando muito disso, porque isso vai entristecer as pessoas. E aí eu guardo para mim. E guardando para mim não tá bom. E talvez externando isso, eu possa não só melhorar o meu estado, não sei se vocês vão concordar com essa minha autoavaliação, e talvez eu possa ajudar outras pessoas. E ajudar outras pessoas é uma coisa que eu sei que a Amora gostaria. Porque ela era um serzinho muito iluminado. E talvez honrar a memória dela seja exatamente isso. Falar da minha experiência e poder
colocar a luz sobre outras pessoas que também estão sofrendo, como eu. E eu tenho certeza que tem muita gente sofrendo, né? Porque muitos... tem, como eu falei, vários pets recentemente que eu conheço faleceram. Um pouco antes da mora, um pouco depois da mora, alguns estão doentes. E assim, isso é normal da vida? É. E como é que a gente lida com isso, né? Então, talvez eu me encoraje a voltar a falar sobre a Amora no meu perfil, porque na verdade a primeira ideia que eu tive de quando ela faleceu foi simplesmente acabar com o perfil, não mexer mais na internet, não ter mais Instagram, né? Muito menos Instagram da Barbie e da Amora, para eu ficar lá sofrendo. Era um motivo de sofrimento para mim. Agora eu tô começando a superar e assim, essas coisas que eu ouvi hoje estão me ajudando a repensar e a talvez reposicionar mesmo o meu perfil para ajudar outras pessoas a passar por isso também. Ana, o processo do luto se torna mais difícil quando a pessoa se resguarda, não é? Não quer demonstrar para outras pessoas que está sentindo dor, está sofrendo, como a Mônica disse, né? É aquilo que eu falei, né? Que a gente acaba... O luto pelo animal acaba sendo um processo solitário, né? Por causa da aceitação pela sociedade, a acolhida que a sociedade dá. Mas também, quando a gente procura acolhimento em pessoas que entendem, né? Que tem essa sensibilidade, que conhecem esse tipo de amor, a gente tem que falar sobre isso, né? É difícil, mas uma parte da elaboração é falar sobre isso. Falar se está sentindo raiva, se está sentindo frustração, se está sentindo tristeza, né? Compartilhar e botar para fora, mais importante botar para fora, né? Esse sentimento, falar sobre ele, né? O que está sentindo? Porque é a partir desse... E também quando a gente fala sobre algo, a gente vai... pensando sobre isso também, né? Quando você vai nomeando sentimentos, você vai tendo consciência, né? Então, muitas pessoas elas descobrem que às vezes estão sentindo culpa, que às vezes estão sentindo impotência, que às vezes estão com muita raiva, né? Uma vez eu atendendo uma paciente, ela falou, eu tô com tanto ódio dentro de mim, ela mencionou assim, desse jeito. O meu animalzinho morreu, mas eu tô com muito ódio, muita raiva, e ela falando assim, sabe, com os punhos cerrados, assim, e mais que o luto, que a dor ali da perda, ali no momento ela percebeu que o sentimento que ela mais sentia ali naquele momento era da raiva, do ódio, da revolta, né? Então, quando a gente fala sobre os sentimentos da gente, a gente também vai tomando consciência, né? Natália, e como é que você lidou assim com esse processo do luto dos seus pets? Foi exatamente o que a Ana Paula falou. Foi conversando com pessoas que têm a mesma empatia que eu com os animais, né? Eu não conseguia conversar com pessoas que não entendiam esse amor que eu tenho pelos animais. Antes, no início, me gerava raiva, assim, sabe, das pessoas que não pensavam como eu. Então eu precisei de muito amadurecimento para entender que as pessoas são diferentes, né? Então hoje a gente, você faz parte, né, Sandra? Mônica, Ana, nem se fala, de pessoas que eu sei que pensam como eu, que sentem como eu. Então, quando eu preciso de alguma ajuda, quando eu preciso falar com alguém, então eu sempre estou procurando conhecer pessoas nesse âmbito, né? Até para, graças a Deus, eu tenho uma vizinha de parede, literalmente, que também pensa como a gente, que me ajuda até com os bichinhos aqui em casa. Então, se ela percebe um som diferente, às vezes eu não estou aqui em casa, eu estou fazendo alguma coisa, né? Ela me liga, pede para alguém entrar lá na sua casa, ver se está tudo bem, que eu escutei um miado diferente, um latido diferente.
Então, eu tento sempre me cercar de pessoas assim, né? Hoje eu já não me importo mais com pessoas que não pensam como eu, não sentem como eu. Eu tenho que respeitar, mas não sou obrigada a conviver. Sim. Né? Muito menos compartilhar a minha dor, né? Isso. Porque não se importam, né? Sim, mas cada um é cada um e pronto. Cada um. Ana, Eu tenho e uma. conselhos? Pode Posso falar. contar um episódio? Conta. E olha que isso aconteceu com uma médica veterinária dentro de uma clínica veterinária, né? E já faz um tempinho. Uma certa vez eu fui levar uma gatinha que eu tinha, uma Toquinho, e a gente já levava nessa doutora Alessandra, há muito tempo. E nesse dia a doutora Alessandra, ela estava chorando, assim, e ela estava, né, muito assim, e o animal dela tinha morrido, né, o cachorrinho dela, e o que quebrou ela, para você ver, né, foi que quando o animal estava, né, ela já sabia que o animal iria morrer, ele morreu em outra clínica veterinária maior, né, uma clínica de rede, enfim, bem famosa, e a doutora falou, olha, eu não vou conseguir chegar aí na hora, tal, mas você não bota meu cachorro dentro de saco preto. A clínica fez exatamente o contrário. Botou o cachorro, né? Quando ela veio buscar, o cachorro estava no saco preto. Né? E a doutora perdeu assim, sabe, perdeu assim a sanidade ali no momento. Ela ficou muito abalada, sabe? Para você ver, uma clínica, né, que teria que ter mais sensibilidade, como a Natália fala, nem todos têm, né? Às vezes é só um negócio. Às vezes, né, morreu paciência, né, não levou o tutor, né? E ela mesma sendo uma médica veterinária, ó, a doutora Alessandra tem muitos anos, e ela estava assim, extremamente, sabe, triste, estava muito tocada, muito revoltada. Com razão, né? Com razão, porque, né, uma pessoa podia falar, ué, mas já tá morto, saco preto, saco marrom, se tivesse no cobertorzinho, que não é, mas pra gente que sente, faz É muito insensível. Isso aí aconteceu né? Eu já conversei com criança, só um minutinho, só um aspas aqui, por favor, eu já conversei com criança, que ficou doente porque ele queria que o cachorrinho tivesse sido colocado numa caixinha de papelão direitinho, ele queria ter feito a despedida, e o pai pegou, quando ele foi para a escola, cavou o buraco e jogou o cachorro, enfim, o corpinho, né, fez uma cova, e essa criança ficou doente, ela adoeceu. Como é importante os rituais de despedida, né? Natália, você ia falando? Então, eu tive um falecimento, foi até da Helena. A Ana já acompanhou, quando a gente se conheceu, eu estava com a Heleninha. Quando a Heleninha faleceu, eu tive esse problema do saco. Eu também não queria saco e pedi cobertor. A gente levou toalhinha, não sei o quê, mas graças a Deus o veterinário que acompanha a gente até hoje respeitou, fez tudo direitinho, foi super humano. Isso aí é fundamental mesmo. Nossa, fez uma diferença na minha vida muito grande. Porque é a imagem que a gente leva, né? Exatamente. É a última imagem que a gente leva daquele serzinho que a gente amou tanto. Sim. Eu assim, Ana Paula falando, eu fico imaginando a veterinária tirando o cachorrinho dela dentro de um saco preto, né? A minha experiência foi diferente. Vi meu bichinho deitadinho numa caminha, né? Deitadinha na caminha, cobertinha assim, deixaram até a cabecinha dela de fora, só cobertinha como se estivesse dormindo. Tudo de branquinho, com cobertorzinho branco. Aí pude fazer uma oração, eles deixaram a gente ficar o tempo que a gente quisesse com ela lá. Só nós, a família. E depois a gente ainda fez a cremação. A cremação a gente não assistiu, só assistiu o vídeo. E eu realmente não consegui assistir o vídeo todo. Só verifiquei que era ela mesma. Eu preferi
assim, e a gente tem a caixinha aqui, a gente ainda não decidiu o que fazer com a caixinha, com as cinzas, mas isso faz uma diferença muito grande. Porque, primeiro, é a última imagem que você tem, né? Daquela, Vida, não é? daquele ser que você gostava tanto. E aí você pensa assim, o que eu vou fazer agora? Agora eu entendi, ele não está mais entre nós, ele foi embora. Deve ser muito difícil para uma criança, principalmente assim, hoje o cachorrinho está aqui, amanhã ele está enterrado lá e eu nem vi, né? Foi, né? Deve ser muito Por isso que eu difícil falo, isso, né? A criancinha É adoeceu. importante conversar com a criança. Ou se eu estaria adoecido também. Ele ficou bem tristinho, assim, bem doentinho. E é importante, né, como a gente já mencionou aqui, sempre conversar com a criança. Olha, né, vamos fazer uma despedida, você quer escrever uma carta. Não é do jeito de cada um, né? Mas sempre conscientizar a criança que não vai virar estrelinha, que não foi pra Disney. Eu já vi gente que diz que o cachorro foi pra Disney, gente. Foi ajudar o Papai Noel no trenó, foi puxar trenó, sabe? Muita imaginação, né? Foi pra Disney, foi boa, foi uma das melhores. Ô, Ana. Ô, gente. Ai, ai. Ser humano Ai, eu não coisa, né? esperava, Falasse eu que não quem morre esperava vai pra que fosse Disney, a gente nem rir. quer ir mais pra Disney, né? Já pensou, E a Mônica? criança toda Ai, meu contente, Deus. não, e a criança toda contente ainda. Ai, tia, meu cachorro foi pra Disney. Ai, ai. Ai, gente. Tadinho, oh Deus, que inocência. Ana, Pode, né? Não. hein, Ana, que conselhos você tem para quem perdeu um pet, né? E estão lutando para se recomeçar emocionalmente? Sim, é aquilo, né? Dar tempo ao tempo, passar por todos né, esses momentos que nós falamos aqui, essas vivências de viver esse luto, né? Eu acho que o importante é entrar em contato com ter a conscientização dos sentimentos, do como vai ser daqui em diante, de que a vida continua, né? De que você tem que abrir, né? Os membros da família em si, o coração para uma nova vidinha, ou às vezes não é o momento, né? Isso é muito particular de cada laje, de cada casa, de cada pessoa, né? Porque às vezes a pessoa mora sozinha, só a pessoa e o bicho, não é um animalzinho. Então é um processo assim muito individual, né? Mas que com o tempo, eu sempre falo, e que eu estava falando com vocês de novo, né? A própria pessoa, a família ali, ela meio que sabe o momento certo. Quando aquele luto, aquela dor, ela já está mais amena e que você já pensa assim, poxa, acho que está na hora de ter mais um amiguinho, né? Mais um filhinho, né? É isso. E só mais uma aspazinha que eu queria abrir aqui, um parêntese que eu gostaria de falar, que o luto, às vezes a gente está falando aqui de morte, né? Mas o luto ele também se dá quando o animalzinho pela longevidade. Então a gente começa, quando os animais eles vão envelhecendo, existe um luto também do animal que era mais jovem, o animal que não vai mais buscar a bolinha, que já não brinca mais, que está comendo de outra maneira, está velhinho, e que você começa a ter consciência também da finitude dele, né? É bom que a pessoa também tenha, né, esse contato, lembrar que, né, que uma hora se vai, então começa esse luto também, ou de animais que tinham saúde, né, e sofreu um acidente, e já não vai ser mais o mesmo, né? Nem sempre o luto é a morte ali, né? A perda imediata do animal, mas às vezes o estado do animal, de como ele era, de como ele está agora, de como a gente tem que conviver com esse novo animalzinho, né? Às vezes a pessoa... Eu mesma tive uma gatinha que 2014, ela teve um acidente. E era uma gata sadia e passou a ser uma gatinha deficiente. Então ela já, né, perdeu o movimento das patinhas e tal. E a gente teve que acostumar, né, com esse gatinho que já, né, o animal que vai ficando velhinho, tipo o Renatinho, né? Ele
foi envelhecendo, envelhecendo, ele ficou com os pelinhos clarinhos e velhinho, andando devagarzinho e tomando muito remédio já, começou a ter a queda dos dentinhos, né? Então, também tem esse luto do animal do início, né, que a gente que brinca, que tem saúde, né? É com o coração cheio de gratidão que encerramos nossa live, né, sobre o luto pet. Obrigada, Mônica. Obrigada às psicólogas, né, a Natália e a Ana Paula, né, que esteve aqui com a gente, né? E obrigada a todos os que se juntaram a nós, né, para essa conversa sincera e reconfortante, né, sobre o luto pet. E que este momento de reflexão e saudade nos ajude a encontrar conforto e esperança enquanto continuamos a nossa jornada de amor pelos animais. Até a próxima, e que as lembranças dos nossos pets vivam para sempre em nossos corações. Gratidão. Então, Boa noite. Gratidão. boa noite, muito obrigada, viu? Boa noite, tudo de bom. Boa noite para vocês aí, tá?